bonitos! Aqui estamos para mais um episódio do seu podcast favorito, do meu podcast favorito, que eu gosto de fazer. E eu tô aqui com mais uma pessoa especial, de novo nessa mesa. E hoje a gente vai por uns caminhos que a gente acha que nunca foi ainda, nos episódios que a gente passou. Mas é para isso que a gente tá aqui, né? Para descobrir gente, para descobrir histórias, para entender a visão do outro no mundo. E antes de ir para o nosso convidado, eu queria falar que a gente tem parceiros agora nessas temporadas. E uma das minhas parceiras é a Jaque, que cuida das minhas unhas para que elas estejam bonitinhas aqui para vocês quando eu venho gravar. E o QR Code dela tá aqui, vai aparecer para vocês. Vocês acessam, vocês entram no Instagram dela, conhecem o trabalho dela. E se precisarem de uma manicure, pode chamar, ela é muito boa. E eu quero falar também da minha roupa, do meu figurino, que é pela Rosa K. Que nem esse vestido que eu tô aqui hoje, é um vestido muito legal, porque ele é básico, mas se você puser uma bijuteria fica mais chique. Se você quiser sair à tarde para dar uma volta, só se põe um chinelinho, fica super legal. E é assim que é as roupas delas. Elas trazem a sacola na sua casa, ou você vai na casa delas. É uma loja virtual, você pode clicar aqui no QR Code que está aparecendo, você conhece também as roupas delas. E eu estou muito feliz que elas têm estado comigo nos meus episódios. E o último recado que eu tenho que dar para vocês é da plataforma do Apoia-se, que é uma plataforma que a gente está participando agora. Se você gosta do conteúdo que você vê aqui, se você gosta das nossas conversas, se você gosta desse podcast, lá é uma plataforma que você pode nos apoiar com o preço de um cafezinho. Então você entra lá, você vai ter que preencher algumas coisas, você vai ter que pôr teu e-mail, mas você pode mesmo nos apoiar com o preço de um cafezinho. E isso vai fazer a gente entender se vocês estão gostando ou não do nosso conteúdo. E agora, dados os recados, vamos à nossa conversa. E se você ficar até o fim desse episódio, no fim dele tem uma surpresa sobre esta conversa. E quem é você, João Marcos? João Marcos. Sempre que eu me apresento, eu costumo dizer que eu sou comerciante por necessidade, publicitário por formação e escritor por vocação. Esse sou eu. E eu já começo fazendo uma crítica a esse podcast, que ela fala bonitos e bonitas. E quem é feio? Como é que fica, hein, Bob? Ué? Porque Se acha bonito, é? Quem é feio? você está excluindo as pessoas, que muita gente é feia. Sim. Então acho que tem que ter espaço para os feios também. Eu já faço a crítica aqui, você que está acompanhando a gente. Quero que você também comente aí, de repente você é uma pessoa feia. E você Sei. se sente excluído. Você começa o episódio e fala, não, isso não é pra mim, porque eu não sou nem bonita nem bonita. Eu sou feio, sou feia, sei lá. Mas beleza, vem de dentro. Mas aí é outra história, mais filosófica, e não é o nosso caso. Mas como eu falei, eu sou... a minha vida, os caminhos da minha vida foram um pouco tortuosos no começo e eu acabei virando escritor, né? Eu não era nada e hoje eu também sou escritor. Além de comerciante também, sou escritor, então o meu trabalho hoje, a minha vida hoje é com as palavras, é com as letras, é com as criações literárias, com ficção, com biografias. E esse é o meu caminho. Aí você falou que foi tardiamente que você virou escritor, mas você sonhava em virar escritor um dia ou... Eu não sonhava em nada. sonho... Eu não sonhava em nada. Assim como algumas pessoas que conheço que fugiram da escola quando eram menores, né, adolescentes e tudo mais. Eu fugia da escola que nem o diabo foge da cruz. E o meu pai é um homem muito culto, um professor, tudo mais. Mas o meu negócio não era escola, não queria saber de escola. Porque existe uma pergunta que eu acho que é uma das perguntas mais importantes da vida da gente. E é muito básica, simples, mas é muito determinante. Aquela pergunta que fazem para a criança, o que você vai ser quando crescer? Essa é uma pergunta que eu sempre ouvi essa pergunta e eu nunca tive a resposta para isso. Eu não sabia, eu nunca soube. E eu cresci, e por não saber o que eu queria ser quando crescesse, eu cresci por muitas coisas. Trabalhei em um monte de lugares, vendi um monte de coisas, trabalhei em banco, em seguradora. E por não saber o que eu queria ser quando crescesse, eu cresci também, não fiz faculdade, porque eu falei, que faculdade eu vou fazer? Eu não sei o que eu quero ser, não sei nada, não queria, larguei, até o colegial na época eu larguei, não queria saber. E larguei tudo e fui trabalhar, e formei família, casei, tudo mais. A vida seguiu o seu rumo. Depois de velho, você amadurece, você vai crescendo, a cabeça vai mudando, você vai entendendo as coisas. E eu cheguei a um ponto na minha vida e falei, não, eu preciso tomar minha vergonha na cara, eu preciso fazer uma faculdade. Eu preciso terminar o colegial, nossa. E eu fiz isso, falei, eu vou
né, já com a cabeça um pouco já mais, né, madura, e eu fui fazer faculdade. E foi na faculdade, um dia numa aula de redação, eu tive uns 4 ou 5 semestres de redação publicitária e redação, professora de português, de literatura, de língua portuguesa, a Neide. Um dia eu estava Eu tive ela com a Neide também. eu estava sentado na minha carteira, toda semana a gente escrevia um texto, e ela corrigia, devolvia, um dia ela devolvendo os textos na carteira, colocou o texto na minha mesa, assim, e ela falou assim, ô Marcos, você precisa escrever, ela falou assim, no imperativo, você precisa escrever, falou assim pra mim, eu não entendi o que ela falou, falei assim, como assim, Neide, não tá bom, preciso escrever de novo? Não, não, você é muito bom. Você já pensou em ser escritor? Você é bom demais, você escreve muito bem, você cria os textos de uma forma. Você precisa ser escritor. E naquela noite, lá em 2003 ou 2004, eu tive a resposta que eu procurei a vida inteira. O que eu quero ser quando crescer? A hora que ela falou aquilo pra mim, eu falei, tá aí, eu achei, finalmente descobri. Eu sabia que eu tinha uma certa facilidade para criar textos, coisinhas bobas assim. Mas eu nunca achei que aquilo era nada demais. Eu achava que é só uma facilidade, como as pessoas nascem com um traço bom para desenhar. Né? Tem pessoas que têm esse traço bom. A gente tem na família muitas pessoas assim, né? Nossa família tem, né? Que tem um traço bom. Eu não sei desenhar nenhum ó com um copo, não consigo fazer. Mas escrever eu tinha uma certa facilidade, mas eu achava que era só uma certa facilidade, não era nada além disso. Mas quando ela falou aquilo para mim, eu ouvi aquilo, eu falei, eu vou ser escritor. É isso, eu vou ser escritor. E meti a cabeça e comecei a pensar, comecei a estudar, a trabalhar naquilo. Mas eu já tinha, como tinha essa certa facilidade, eu já tinha tentado antes escrever um livro. Falei, eu escrevo bem uma redaçãozinha, um texto, um conto. Falei, vou escrever um livro. Mas chegava na página 3 e acabava o livro, porque eu não sabia como continuar, não continuava, não tinha, acabava. Mas quando ela falou aquilo pra mim, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, a Neide falou que eu tenho qualidade, que eu sou bom, ela entende, ela sabe disso, e eu vou escrever. E eu comecei a pensar, comecei a trabalhar nisso, E eu escrevi meu primeiro livro, que é o Arquiteto do Esquecimento, esse livro aqui. E se antes eu não passava da página 3, esse livro tem quase 500 páginas. E foi, assim, uma facilidade para escrever essa história, coisa que eu não tinha antes. E aquilo foi brotando, tanto é que eu precisei praticamente segurar a história, porque senão tinha 1.000, 2.000 páginas, porque a coisa foi, assim, de uma forma tremenda, E ali foi o pontapé inicial, depois surgiu outra ficção, daí surgiu as biografias. Aí você passa de escritor de romance para biografias, né? Eu tenho essa aqui, por exemplo, uma das últimas biografias que eu escrevi do Daniel Dias, o maior atleta paralímpico da história, né? Ele é brasileiro, o maior medalhista paralímpico da história. Mas quando eu terminei o Arquiteto do Esquecimento, um colega da faculdade me procurou, tem um cliente, ele quer escrever a história dele, eu falei, não escrevo biografia, não é a minha praia, mas não, vamos lá, você vai conhecer. Daí eu fui conhecer a história, achei interessante, e ali eu comecei a escrever biografias, aí veio outra, e hoje já tá uma loucura a minha vida, só não tem mais tempo para ficção. Eu tô só com biografias porque não tenho condição de ter tempo, cabeça para criar outras coisas. Aí só tá nas biografias. E é mais fácil fazer biografia de gente viva ou de gente morta? Por enquanto, só de gente viva, tô fazendo até agora, né? Não fez ainda de gente Ninguém morta. morreu ainda. É. Mas todas as biografias que você faz é a pessoa que conta a história pra você ou contam? Não, a pessoa contou a história pra mim. Você não fez ainda biografia que não foi a pessoa que contou? Não, é sempre aquela. Eu tenho uma entrevista com a pessoa me contrata pra isso, eu sento com ela, converso com ela, e a gente nessa conversa eu já vou descobrindo algumas coisas, né? E eu falo uma coisa sempre que o Stephen King fala, tem um livro dele para escritores que é Sobre a Escrita, o nome do livro, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que todo mundo tem uma história, mas a maior parte dela não é interessante. Porque a nossa vida, 99% é rotina. A gente acorda e faz a mesma coisa todo dia. Acorda e faz a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia. Quando sai da rotina, é isso que é interessante. É isso que precisa ser contado. É os perrengues. Quando você reúne com a sua família, com os amigos, num barzinho, em casa, final de semana, vocês estão conversando lá, tomando alguma coisa, comendo uma coisa, brincando lá, batendo papo. Quais as histórias que a gente lembra lá de 30, 20 anos atrás? Aquela viagem para a praia que entupiu o privado, o carro quebrou na estrada, o pneu furou, deu tudo errado, cheio de gente doente, criançada. Porque são essas que marcam, isso que marca. Se tivesse dado tudo certo, sempre certo, você nem lembra, porque aquilo passa e fica batido. Mas o que marca, o que faz diferença são as coisas que deram errado. Então, quando eu converso com as pessoas, uma das coisas que eu falo é isso. Eu quero saber dos perrengues, eu quero saber do que deu errado, eu quero saber dos pecados, eu quero saber daquilo que não deu muito certo, né?
porque é isso que vai puxar a história. Assim como na ficção, são os dilemas, são os obstáculos que prendem um leitor na história. Se não tem obstáculos, nem dilema, se não tem nada de contrário para o personagem viver ou resolver, a história não tem graça. E numa biografia também é assim, você começa a ler a história de alguém que só acontece só coisa boa, tudo perfeito, maravilhoso, coisa boa, então você vê, aquilo não tem, você não tem por que você continuar lendo aquela história. E você acha que todo mundo, aí é a história, mas assim, aí você falou assim, nem, você pode ter um traço bom e não virar artista, mas todo mundo pode virar escritor? Você aprende a escrever? Aprende. Escrever é uma competência, como amarrar um tênis, por exemplo. E como desenhar também. Eu, por exemplo, não sei desenhar nada, mas se eu entrar numa aula, se eu começar a me dedicar a isso... Tenho muita dúvida a respeito de mim sobre isso. Eu vou aprender. Eu não vou me tornar um Pablo Picasso, não vou me tornar um Luca, né? Eu não vou me tornar um artista. Mas eu vou conseguir fazer algumas coisas, com certeza. Se eu estudar, aprender, ter um professor que vai me ensinar, ó, aqui os traços, como que é, né? Eu vou alguma coisa eu vou conseguir fazer. Escrever também. Se a pessoa começar a trabalhar, a treinar, a entender como funcionam os conceitos da escrita criativa e tudo mais, alguma coisa ela consegue fazer. Talvez não vire, né, então, mas aí o Saramago. O que vira a excelência? O que você acha que faz você se tornar um escritor de excelência? Eu acho que vai muito da competência que você já tem, desse talento que você já tem, mas o talento não é tudo. Assim, tem um livro do John Maxwell que fala justamente isso, talento não é tudo. O talento é uma parte do processo. Assim como a gente vê atletas que são extremamente bem-sucedidos, e eles só são bem-sucedidos não apenas por causa do talento, mas porque se dedicam demais, treinam demais, se esforçam demais. E nas artes também é isso. Você tem um talento, mas se você não se dedicar... Eu leio muito, né, porque faz parte do meu trabalho. As palavras são minha ferramenta de trabalho. Eu preciso conhecer as palavras, saber como funcionam, entender como outros escritores usam as palavras. Costumo falar que eu sou um costureiro de palavras, né? A gente costura, você tem um baldão do meu lado cheio de palavras, eu vou pegando uma por uma, costurando, alinhavando ali, acertando. De repente uma não dá certo, joga fora, pega a outra, você vai construindo, mas é trabalho, isso dá trabalho. Então não tem só o talento, só aquele dom, né? Não, a pessoa tem um dom, tem uma aura maravilhosa, uma luz que desce e a pessoa escreve. Não, tem que trabalhar, sentar e começar a trabalhar. Muitas vezes para você escrever, eu costumo falar também sempre isso, o principal trabalho do escritor não é escrever, é reescrever. Porque você escrever uma página, muitas vezes escreve 10, 15, 20, para chegar naquela página que você era isso que eu... E como definiu. Que alinhava os personagens no fim? Que eu fico sempre pensando nisso. Porque eu sou leitora também, voraz, já sempre falo isso, li O Arquiteto, li esse daqui também. Como que você chega... Só não li da biografia ainda. Mas como você chega no fim, que você consegue alinhavar todos eles para no fim chegar numa história? Você tem isso na sua cabeça no começo do livro? No começo eu tenho o final do livro. Sempre muitos escritores... No seu processo criativo é assim? Tem escritores que trabalham assim. Eu só começo uma história se eu sei o final dela. Eu sei porque eu sei aonde eu vou chegar. Tem muita gente que faz diferente e muitas pessoas também se perdem nisso. Você começa a escrever uma história, pensa um personagem, a história é legal, né, uma premissa interessante, nossa, a história é legal. E começa a desenvolver aquela história, mas no meio daqui a pouco você se perde, vai para lá, vem para cá e você não chega no final definitivo, legal, interessante. Mas quando eu tenho o final já, e a primeira coisa que eu escrevo é o final. Eu penso no final, penso naquele final e escrevo, reescrevo, até chegar num jeito que para mim tá emocionante, que tá forte, que tá impactante. Aí eu sei o final. Então eu vou escrever a história que vai chegar nesse final. No meio ela pode mudar algumas coisas, mas ela tem que chegar naquele final que eu já sei, já tá pronto, tá preparado. E eu faço assim, e tem muitas pessoas que fazem assim. Existe aquela questão de pegadas na areia, que até o pessoal que trabalha com escrita criativa fala, que é um dos erros que acontece quando você começa a escrever sem ter uma definição de para onde você vai. Quando você está andando na areia, no mar, na praia, na areia da praia, você vai deixando as suas marcas dos seus pés, mas daqui a pouco vem a água e cobre. Você olha para trás, você não sabe aonde que você estava, de onde você veio. E é mais ou menos como acontece, quando você começa a escrever sem ter uma definição, você não tem uma direção certa para onde você vai. Mas tem gente que faz assim, e consegue fazer assim, escreve bem assim, desse jeito, começa do começo, vai até o final,
e consegue E escrever vai. bem. E vai, mas o meu processo é diferente, né? Eu começo do final, o primeiro eu faço o final, eu construo o final da história, para depois continuar, para depois trabalhar todos os personagens, tudo. E para sair alguns livros, quantos livros tem na gaveta? Semi-escritos. Olha, hoje eu tenho, acho que eu tenho 4 livros de ficção. Eu tenho uns 4 livros que eu tenho eles trabalhados, né? Mas estão parados justamente por causa das biografias agora. Né? Que hoje eu tô com 3 ao mesmo tempo. E já tem 3 ou 4 já na fila de espera para começar daqui a alguns meses. Então hoje a cabeça minha fica só Fica só na história pensando em das biografia, pessoas. só na história das pessoas. E você não era um leitor de biografia, né? Não, não era. Alguma ou outra eu li, mas eu não era. Hoje eu já leio bastante, justamente por causa disso, né? Eu tô lendo agora lá do Matthew Perry, lá do Friends, né? Sei. É uma história incrível, muito dramática, muito intensa e muito bem escrita, né? Ele mesmo escreveu, mas ele usa muito também sarcasmo, humor, né? Mas é uma história Eu quero ler o dele. Tragédia, tragédia. É muito trágico, você não imagina, e ele fala, ele tava no episódio 6 ou 7 da temporada do Friends, e como que ele tava vivendo. Ele tava quase morrendo, né? E a gente vendo ele gravar. E a gente vendo ele gravar, e lá tudo bem, né? Mas então, hoje eu já leio mais, né? Eu li do Rubens Ometo, né? Que eu escrevi a história também de um outro personagem aqui da cidade, que tem a ver com usinas e tudo mais. Sei. Então eu sempre procuro algumas histórias que têm um pouco a ver com aquilo que eu estou fazendo, para entender como que o outro escritor transformou aquela narrativa, como ele trabalhou aquela narrativa, para eu poder ter uma noção também de como eu posso fazer. Entendi. Vamos lá para o nosso... Uma palavra. Vamos ver qual que a gente escolheu para você. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Roda a vinheta. Ah, eu tinha que falar isso, né? Roda a vinheta. Uma palavra. Viu? Tá vendo? Uma palavra. Porque você é um homem das palavras. Então você vai poder responder o que eu te perguntar com uma palavra. Tá bom? Eu não vou responder nada. Vai. Tá só olhando. Qual a primeira coisa que você faria se ganhasse na loteria? Viajar. Eu também, mas eu fazia outras coisas primeiro. Se pudesse viver em qualquer lugar do mundo, onde seria? Piracicaba. Pode ser mais que uma palavra também, tá? Mas tá bom, pra mim tá bom. Uma coisa que você não entende. Física quântica. Nossa, olha, a gente nunca pensou isso. Lápis ou iPad? Lápis. Eu também. Uma saudade. Pai e mãe. Viver. Você viveria, se tivesse que escolher, sem futebol ou sem churrasco? Sem futebol. Maninho, o João Marcos é gaúcho, para quem não sabe. Então, é muito difícil para ele, né, viver sem churrasco, né? E eu já tenho até o título para colocar no episódio. No qual? No meu episódio? Esse aqui. Ai, que Jesus falou título, fez que ele fosse falar da lápide. Não. Todo mundo gosta de ser enganado. Você pode escrever isso aqui no título. Eu ia perguntar. Todo mundo gosta de ser enganado. E por Mas que você eu acha falo que é isso? por isso que lê em romance? Quando você compra um ingresso de cinema, um ingresso de teatro, um livro de ficção, você acessa Netflix, Apple TV, sei lá o quê, você está pagando para ser enganado. Você quer ser enganado, você quer assistir aquilo, porque as pessoas leem um livro de ficção e choram. Aquilo é tudo mentira. Isso aqui são 500 páginas de mentira. Nossa, eu chorei compulsivamente nesse livro aqui. Mas as pessoas choram, se emocionam, ficam com raiva do personagem, do vilão. Elas estão sendo enganadas. E quando você compra o ingresso, você entra no streaming para assistir alguma coisa, você quer ser enganado. Você não quer só ter tudo... Quando você descobre as coisas antes de acontecer, né, você quer ter a surpresa. Quando você lê um livro de ficção, você quer ser surpreendido. Você assiste um filme, ainda que tem pessoas que gostem do spoiler, né? Eu ia falar, porque a pessoa lê o fim do livro, a pessoa vê o fim. Mas você gosta de se surpreender, todo mundo gosta de ser surpreendido. Então, por isso que eu falo, todo mundo gosta de ser enganado. Mas você acha que isso faz parte da natureza humana? Eu acho que faz parte de você se envolver com o desconhecido. Ou com porque aquilo que você não precisa sabe. de uma dose de sonho. Eu acho que pode ser também.
uma dose de estar fora da realidade. É porque quando você entra numa viagem de um livro, ou num cinema, ou num teatro, naquele tempo que você está ali, você está fora do mundo. Você está num mundo que não é o seu. Você lê um livro, né? E eu falo muito do livro porque eu escrevo, né? Eu acho interessante isso quando eu estou lendo um livro que me prende mesmo. E você fica às vezes, emocionado, você fica com raiva, você dá risada com aquilo. E naquele momento você está fora, né, da sua vida, você não está fora dos seus problemas, das suas lutas, você está mergulhado naquilo e isso é tremendo, isso é legal. A ficção proporciona isso, né? Então as pessoas pagam para serem enganadas, né? E todo mundo gosta de ser enganado. E você falou que você é um leitor hoje, porque precisa ser, eu também sou. E você continua lendo o livro de papel assim, ou você lê no Eu Kindle? gosto mais do papel. Eu leio também, eu tenho Kindle, mas eu Eu não gosto. ainda não consegui me apegar. Eu gosto do papel. Até porque para mim é mais fácil. Às vezes você volta 2 capítulos para trás, quer lembrar de um personagem lá. O Kindle você pode voltar também, mas para mim é mais complicado. Eu gosto do papel, de você manusear, de você estar ali, segurar na mão, né? Então, para mim é melhor. Eu ainda prefiro. E aí, como assim, a gente falou como você constrói um romance, como você constrói uma biografia? Você falou que você conversa com a pessoa. E você passa a acompanhar a pessoa, e assim, você convive com ela algum tempo, ou ela só passa para você o que ela quer passar? Não, eu tenho uma primeira conversa, uma entrevista, a gente fica algumas horas conversando, eu faço muitas anotações, eu gravo a conversa, né? A pessoa conta a vida dela, Uhum. né? Eu faço algumas perguntas também. Depois dessa primeira conversa, eu faço um questionário daquilo que eu ouvi, das coisas que eu vi, né? Das percepções que eu tive, eu faço um questionário com várias perguntas, desde a infância até a adolescência, a escola, tudo mais, que são pertinentes naquilo que ela passou para mim, a pessoa passou para mim. Daí eu mando, daí ela responde aquele questionário. Daí isso é já o material que eu começo a trabalhar. E depois, a partir daí, a cada momento que surge alguma dúvida, lá na escola aconteceu assim, assim, daí a gente conversa com áudio, tudo no zap, né? Tudo no zap. É. Daí manda, às vezes, um áudio de 15, 20 minutos, a pessoa manda. Você escuta um áudio de 20 minutos? Daí eu transcrevo tudo, a gente transcreve, põe no computador, transcreve, daí Graças a Deus. eu imprimo aquilo, eu gosto de ter também no papel, daí eu vejo Vê. as coisas estão ali, às vezes eu pergunto de novo algum outro detalhe que não está ali, da pessoa me responde. Então assim a gente vai construindo, vai trabalhando, eu construo em capítulos, como se fossem cenas mesmo da vida da pessoa, e eu uso também o artifício da escrita criativa, da literatura, então eu conto a história como se fosse um livro de ficção, só que o personagem é real. Então eu conto as cenas da vida da pessoa. Então ela tá vivendo aquilo, eu conto como foi, a emoção que ela sentiu, o dia estava chovendo, estava frio, sei lá o que, como que, né, as reações, para que o leitor também ele se interesse por aquilo, né? E você acha que as pessoas mentem? Todo mundo mente? Mente. Na biografia também, quando você vai escrever, que o House, né, falava isso, né? Everybody lies, todo mundo mente. Não, porque eu sou também um pouco como padre, como advogado, porque tem coisas que as pessoas me contam que não vão para a história. Porque eu falo, isso aqui não precisa ser contado. Não precisa ser contado. Não precisa ser contado. Mas é importante eu saber para ter noção da história da Pra pessoa. entender onde você chegou, né? Mas, e tem coisas que às vezes a pessoa não quer contar, mas eu falo, isso aqui precisa contar. Isso aqui é interessante. E daí, quando ela fala não quero, você fala Não, quer. tem uma mulher que eu tô escrevendo a história dela agora, que ela ficou desiludida. Ela teve, acho que 4 maridos, uma coisa assim. E um dia ela ficou sem paciência, ela pegou todas as joias que ela tinha ganho de cada um deles, anéis e tudo mais, e levou num negócio de penhor pra vender lá. E ela falou: quero ver quem gostava mais de mim, quem me amou de verdade, né? O rapaz lá do penhor falou: só tem um aqui tem um anel que o cara comprou em Nova York, não sei, falou que comprou em Nova York, não sei que joalheria lá. Era uma porcaria, tudo de metal vagabundo, mas nossa, ela ficou com raiva. Aquele não prestava, o resto prestava. Pensei que só tinha um bom. Aquele era uma. Entendi. Ela falou: nossa, e eu que achei que era o principal de todos, Era o mais vagabundo. Então, mas essa história ela achou que não, isso aqui não sei se eu não falei, isso aí tem que contar, isso aí nossa, bom. Eu já achei Vamos falar, isso aí é legal, né? Daí no fim ela falou: nossa, achei legal mesmo também, vou contar essa história. Ele que se vire, depois eu não vou falar o nome dele, mas tudo bem, ele vai saber quem é, né? E você não acha que quem faz uma biografia, eu sou leitora de biografia, então eu gosto de ler biografias. Quem faz uma biografia, ele tem que ser a um certo ponto vaidoso?
da sua história? Eu acho que sim. Geralmente é. É, né? Geralmente é. Aquela coisa de querer. Porque senão você não quer contar pra todo mundo, né? De querer mostrar a história, de falar da sua história. Tem a questão do legado também, a pessoa quer deixar a marca, fala que, né, a pessoa que conquistou algumas coisas e conseguiu vencer, às vezes com uma luta violenta ela conseguiu, né? Mas tem muito de vaidade também, né? De você, não, eu quero mostrar aquilo que eu consegui também, que as pessoas vejam, né? O que eu consegui, aonde eu cheguei, né? Então isso tem muito disso também, com certeza. E você já recusou alguma biografia? Eu já recusei. Não por falta de tempo, por falar, não vou escrever isso. Não, acho que foi um pouco das duas coisas, falta de tempo e também uma coisa que não era tão interessante. Não é, não, fala aí. Mas daí que você fala, não, isso não vale. Não, eu não tô muito ocupado, então daí você fala que não dá, tudo mais, mas e agora como tem surgido outras propostas, então você tem que ficar sempre muito pensar realmente no que vai ser interessante, né? Naquilo que é legal, que é bom, porque eu sempre falo. O interessante da biografia é quando você tem uma história, alguém que tem histórias mesmo, que tem coisa legal. Porque às vezes você, que nem eu falei do Stephen King, a maioria das nossas vidas, da história, não tem nada interessante. A pessoa ela acha, não, porque a minha avó uma vez fez isso e aquilo, porque aconteceu quando era na infância, alguma coisa, mas não tem. Você vai puxar, não tem conteúdo de verdade. É um negócio meio jogado de qualquer jeito. Então, a pessoa acha que a vida dela é uma loucura, uma maravilha. Mas não é nada. Mas não tem nada, né? Que nem a minha vida não teria muita coisa assim pra contar, talvez, né? Não teria tanta coisa interessante, mas tem pessoas que você enxerga ali, tem muito material. E pelo que você viu, assim, das histórias que você escreveu, você fala assim, não é todo mundo tem uma história interessante. Mas quem tem uma história interessante, você acha que essa pessoa nasceu com esta sorte, que ela ia ter uma história interessante para contar, ou ela foi atrás dessa história? Acho que aconteceu. Tem muita coisa que... A vida da gente é assim, né? Tem aquela frase que fala, você faz as suas escolhas fazem você. De repente, você estava indo no caminho, você fez uma outra escolha aleatória ali, mudou completamente na vida. Que nem dessa mulher mesmo, que é uma jornalista de São Paulo, escrevendo a história dela, que ela se mudou para Miami, né? E lá em Miami que ela se encontrou como profissional, porque ela era dentista, odiava ser dentista. Coisa que ela mais odiava na vida é ser dentista. Ai, coitada. E ela pulava de alegria quando algum paciente ligava para ela cancelando a consulta. Nossa, ela vibrava. Nossa, eu pulava de alegria quando cancelava a consulta. De tanto que eu odiava aquilo. Mas daí ela se mudou para Miami, lá acabou encontrando uma outra carreira, um outro trabalho, e a vida dela mudou completamente, transformou completamente. Então foi um pouco do acaso, um pouco de uma escolha que fez, um pouco de uma desilusão que teve, e as coisas vão se somando e a história vai acontecendo, né? Às vezes, se ela continuasse aqui, estaria até hoje, seria dentista, uma péssima dentista, então. triste, desiludida com aquilo, mas a vida dela não teria tido toda a volta. Toda a história que ela teve. Não, que eu fico pensando nisso, porque às vezes a pessoa só viveu daquela vida, né, coitado, entendeu? Foi a vida. Nasceu, viveu, morreu. Morreu e tá tudo certo, né? E ali continuou e acabou. E ali continua. E você, na sua vida, a gente fala que um homem precisa ter um filho, né? Escrever um livro e plantar uma árvore. Você plantou já uma árvore? Já plantei, já tenho uma meia dúzia de árvore plantada já aí. Tem 3 filhos, tem um neto. Tem 3 filhos, tem um neto, né? Então já cumpriu. Já cumpriu, já tô kits já. Tá bom, então. Vamos, porque agora acabando o episódio, mas nós temos aquela foto que eu não vi. E depois nós vamos contar uma coisa, uma surpresinha. Uma foto? Cadê? Que foto é essa, meu Deus? Que você mandou. Ah, que bonitinho! E é você com quantos anos? Nem sei, eu acho que eu tenho... Que bonitinho. Eu tô com 8 meses, aí não tem nem um ano, acho. Ou um ano, mais ou menos... E parece Levi um pouco, né? Parece meu neto Levi. Parece neto. Lembra, né? E isso é lá no sul? Lá no sul, isso é em Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre. Veio pra cá? Acaba com 12 anos, né? E tô até hoje aqui. E esse RG se contassem pra esse João Marcos aí do seu RG de hoje, ia ele não acreditar? acredita não ia acreditar. Não, né? Mas eu me vejo quando fala algo que você se vê. Eu acho que eu procuro, né? Até eu como cristão também a palavra de Deus fala que Jesus disse que se você não se tornar como uma criança de modo algum, Chegará no ao reino dos dos céus.
E uma criança ela é sincera, ela é verdadeira, ela se não gosta, não gosta, se gosta, gosta, fala a verdade, não tem máscara, como a gente tem muitas máscaras, né? A gente vai crescendo, vai criando máscaras, né? Uma criança não tem nada disso. Então, eu procuro, né, me espelhar nesse João Marcos aí, pequenininho, né, da inocência e da sinceridade e da verdade, que com certeza ele tinha, e procurar ser assim na minha vida, com todo mundo, com as pessoas que estão ao meu redor, com a minha família, com meus amigos, no meu trabalho, aquilo que eu faço, né, sempre ser o mais inocente possível, o mais verdadeiro possível na minha vida. E é isso. Acabou? E aí, não, acabou ainda não, Tá vou bom. terminar agora. Eu já tava indo embora, já. Eu já me levantar e ir embora. A gente tem essa liberdade porque o João Marcos, na minha vida, ele é o maninho, porque ele é o meu cunhado. E fora ele ser meu cunhado, ele é meu cunhado há muitos anos, ele talvez seja a pessoa fora da minha família que me conhece há mais tempo. Porque quando o João Marcos, o maninho, chegou na minha vida, namorando a minha irmã, eu usava chupeta ainda, tomava uma madeira. Então, por aí vocês veem há quanto tempo eu conheço o maninho, que é o meu cunhado. Então, a gente está nessa mesa aqui hoje com muita liberdade, porque ele é um grande escritor hoje. Eu admiro a história dele porque ele conseguiu fazer outra história da vida dele. E foi muito legal contar essa história para vocês hoje, de um lugar do coração e de uma mesa tão íntima hoje. Ele já sentou nessa mesa muitas vezes como um convidado da minha casa, né? A gente se vê sempre, a gente tem um relacionamento muito perto, eu estou sempre com eles. E é isso, eu sou agradecida a ele por ter sentado na minha mesa, eu agradeço você ter topado vir conversar. Eu tinha um pouco de receio, porque essa conversa ia ficar muito íntima, como ficou. Mas é isso, a gente é família, né? Então, em algumas vezes que a gente deixou escapar isso, mas para quem não conhecia, que eu acho que pouca gente, ele é o meu cunhado há muitos anos. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E já era para ter vindo outra vez. Já Surgiu era, problema, na verdade, não tudo deu bem, muito mas certo. assim são os podcasts. Mas agora estamos aqui. Este patrocínio aqui é da loja dele, Nunca vi isso. que ele toma conta com a minha irmã, e eles também são generosos comigo, eles também apoiam o meu pod, assim como eu sou apoiadora dos livros dele. Se vocês quiserem saber desses livros, comprar, onde achar, no arroba dele aí vai ter. Espero que vocês vão atrás, vejam, vale a pena. Eu quero agradecer por você ter sentado aqui, ter topado essa empreitada. Obrigado E pelo é convite. isso. Obrigado pelo convite. E quem sabe virá uma próxima com mais livros, mais histórias. Mais histórias, mais conversas. biografias, talvez? Falar do Obrigado a Eberson. Ele não falou. Queria ter falado, mas não deu tempo. Não deu tempo de falar da historinha? Então, fica aí, ó. Se vocês quiserem ele de novo, vocês põem aí, se vocês quiserem saber. E se você ficou até o fim aqui com a gente e escutou esse papo inteiro, você comente a palavra biografia, que aí eu vou saber que você escutou o nosso episódio até o fim. E é isso, gente. Essa mesa é essa. Cada vez vai vir uma surpresa nova. E obrigada por ter ficado aqui. Eu sou Maria Silvia Rolim e esse é o podcast Cadê Meu RG? Até a próxima. Tchau.